Parábola de Jesus explicada. O joio e o trigo, e o desafio de distinguir o bem do mal dentro de nós. Existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro de cada ser humano. Uma batalha que não aparece nas redes sociais, não é vista nas conquistas externas e nem sempre é percebida nem mesmo por quem a vive. É a convivência diária entre o bem e o mal dentro do mesmo coração. Todos carregam intenções boas e impulsos que não são tão bons. Todos desejam fazer o certo, mas muitas vezes se veem fazendo o que sabem que não deveriam. Jesus conhecia profundamente essa realidade interior e, por isso, contou a parábola do joio e do trigo como um espelho espiritual da alma humana. Vivemos em um tempo em que as fronteiras entre o certo e o errado parecem cada vez mais confusas. O que antes era claramente reconhecido como erro, agora é justificado. O que antes despertava consciência, agora é relativizado. E nesse cenário, o maior perigo não está apenas no mundo ao redor, mas na mistura que acontece dentro de nós. Jesus revela que o campo onde o joio e o trigo crescem juntos não é apenas a sociedade. Esse campo também é o interior humano. Quantas vezes você já sentiu esse conflito? Uma parte de você quer fazer o bem, perdoar, agir com fé, escolher o caminho mais elevado. Outra parte quer reagir, guardar mágoa, justificar atitudes, proteger o ego, escolher o que é mais fácil. Essa tensão não significa que você seja hipócrita. Ela revela que você é humano. Mas Jesus vai além. Ele ensina que essa mistura não pode ser ignorada nem tratada de forma superficial, porque o que cresce dentro de nós molda quem nos tornamos. A parábola do joio e do trigo não é apenas uma história sobre agricultores, é uma revelação sobre identidade, maturidade e discernimento. Jesus mostra que o bem e o mal podem crescer lado a lado por muito tempo sem que sejam facilmente distinguidos. Ele revela que decisões apressadas podem destruir aquilo que é bom junto com aquilo que é prejudicial. E, ao mesmo tempo, ensina que permitir que tudo permaneça sem consciência também tem consequências. Essa mensagem toca uma dor profunda e uma esperança real. A dor de perceber que nem tudo dentro de nós é puro como gostaríamos. A esperança de saber que Deus não desiste de nós por causa dessa mistura. Jesus não conta essa parábola para condenar quem luta consigo mesmo. Ele conta para ensinar como crescer em discernimento sem se destruir por dentro. Talvez você esteja vivendo um tempo de confusão interior. Talvez sinta que ora está forte, ora está fraco, ora confiante, ora cheio de dúvidas, ora generoso, ora fechado. Jesus não se assusta com isso. Ele revela que o processo de amadurecimento espiritual envolve aprender a conviver com essa realidade sem permitir que o joio domine o campo. Existe uma urgência espiritual nesse ensino. Não a urgência da culpa, mas a urgência da consciência. Porque aquilo que é tolerado sem discernimento cresce. Aquilo que é ignorado se fortalece. E aquilo que é tratado com sabedoria pode ser transformado. Jesus ensina que não é arrancando tudo à força que o coração é curado, mas permitindo que a verdade revele, no tempo certo, o que é joio e o que é trigo. Este vídeo não é para quem se acha perfeito. É para quem reconhece que carrega conflitos internos e deseja crescer com maturidade espiritual. É para quem quer aprender a distinguir o que vem de Deus do que vem do medo, do orgulho, da ferida e da influência do ambiente. É para quem deseja que o trigo cresça mais forte, mesmo enquanto o joio ainda está presente. Antes de avançarmos, permita uma breve pausa interior. Onde você está, repita comigo com calma e sinceridade. Jesus, ilumina meu coração para que eu reconheça o que precisa crescer e o que precisa ser transformado dentro de mim. Ao longo desta mensagem, você vai perceber que Jesus não chama para um coração perfeito, mas para um coração consciente. Você vai entender por que o maior desafio não é eliminar o mal à força, mas permitir que o bem amadureça até se tornar mais forte. E vai descobrir que o discernimento espiritual é uma das maiores chaves para viver uma fé equilibrada, profunda e verdadeira. O campo não é o mundo, é o interior humano.
Jesus inicia a parábola dizendo que o campo é o mundo. Mas ao longo dos séculos, a aplicação espiritual desse ensinamento foi se aprofundando, porque o mundo não é apenas um lugar externo. O mundo também se manifesta dentro do coração humano. Pensamentos, desejos, intenções, emoções e escolhas formam um território onde sementes são lançadas todos os dias. Jesus revela que o campo mais decisivo não é apenas o que está fora, mas o que está dentro. Cada pessoa é um campo espiritual em constante cultivo. Aquilo que você permite entrar, aquilo que você alimenta, aquilo que você repete, aquilo que você tolera, vai criando raízes. Jesus ensina que o joio não surge por acaso. Ele é semeado, às vezes por influências externas, às vezes por feridas internas, às vezes por hábitos que se tornam normais. O trigo também é semeado, pela palavra, pela oração, pela prática do amor, pela escolha do bem. Ambos crescem no mesmo solo. Esse ensino muda completamente a forma como olhamos para nossos conflitos internos. Não se trata apenas de lutar contra o mundo, mas de observar o que está sendo cultivado dentro de nós. Jesus revela que muitas batalhas espirituais não são travadas fora, mas no território da mente, das emoções e das motivações. O campo interior é onde o destino espiritual começa a ser moldado. O erro mais comum é projetar todo o mal para fora e todo o bem para dentro. Jesus desmonta essa ilusão. Ele mostra que a mistura também acontece dentro de quem crê, dentro de quem busca a Deus, dentro de quem deseja viver corretamente. O joio não cresce apenas no coração de quem rejeita a fé. Ele pode crescer também no coração de quem ora, mas não vigia. No coração de quem ama, mas também guarda ressentimento. No coração de quem deseja o bem, mas alimenta pensamentos que enfraquecem a própria fé. Esse reconhecimento não é para gerar culpa, é para gerar lucidez. Porque quem entende que o campo é interior, começa a assumir responsabilidade espiritual. Não apenas pelo que faz, mas pelo que permite crescer dentro de si. Jesus ensina que não basta vigiar o comportamento externo. É preciso cuidar do terreno interno, porque é nele que as decisões futuras estão sendo preparadas. Há algo profundamente libertador nesse entendimento. Você não é apenas vítima do que sente, você é também guardião do que cultiva. Emoções surgem, pensamentos aparecem, influências chegam. Mas o que você alimenta se fortalece. O que você confronta com verdade perde força. Jesus não pede que você controle tudo. Ele pede que você esteja consciente do que está permitindo criar raízes. O campo interior também revela por que algumas mudanças parecem tão difíceis. Porque não se trata apenas de arrancar comportamentos, trata-se de lidar com raízes. O joio cresce entrelaçado com o trigo. Emoções negativas se misturam com desejos bons. Motivações erradas se escondem atrás de intenções aparentemente corretas. Jesus revela que, por isso, o discernimento é mais importante do que a repressão. Quando alguém tenta mudar apenas pela força, corre o risco de ferir áreas boas, junto com áreas que precisam ser transformadas. O coração não é um terreno simples, ele é complexo, profundo e sensível. Jesus trata o campo com sabedoria, não com violência. Ele ensina a observar, a discernir, a permitir que o tempo revele aquilo que é verdadeiro. Talvez você esteja em um momento em que sente confusão interior, desejos misturados, intenções que não estão totalmente claras, emoções contraditórias. Jesus não vê isso como fracasso espiritual. Ele vê como parte do processo de amadurecimento. O problema não é a existência da mistura. O problema é viver sem consciência dela. Esse ensinamento prepara o coração para algo ainda mais delicado, porque Jesus também alerta sobre um perigo real. A tentativa de arrancar o joio cedo demais dentro de si pode causar danos profundos, não apenas ao joio, mas também ao trigo, e é sobre isso que ele fala a seguir. O perigo de arrancar o joio cedo demais dentro de si. Jesus faz uma advertência que à primeira vista parece estranha. Quando os servos querem arrancar o joio imediatamente, ele responde para que não o façam,
para que, ao arrancar o joio, não arranquem também o trigo. Esse ensinamento revela uma verdade profunda sobre a vida interior. Existe um tipo de tentativa de mudança que, embora bem intencionada, acaba ferindo áreas boas do coração junto com aquilo que precisa ser transformado. Muitas pessoas, ao perceberem falhas, pecados, conflitos ou fraquezas, entram em um modo de guerra contra si mesmas. Passam a se acusar, se condenar, se pressionar e tentar eliminar tudo de uma vez. Jesus mostra que esse tipo de abordagem pode ser espiritualmente perigosa, porque o joio e o trigo dentro do coração muitas vezes estão entrelaçados. Uma emoção difícil pode estar ligada a uma ferida antiga. Um comportamento errado pode estar conectado a uma necessidade legítima mal direcionada. Arrancar sem discernimento pode destruir também aquilo que é bom. Jesus ensina aqui algo essencial sobre maturidade espiritual. Crescer não é se violentar por dentro. Crescer é permitir que Deus revele, cure e transforme no tempo certo. Quando alguém tenta arrancar o joio apenas pela força da vontade, pode gerar culpa tóxica, vergonha constante e uma espiritualidade baseada no medo. Em vez de libertação, surge opressão interior. Em vez de crescimento, surge rigidez. Esse ensinamento é extremamente atual. Muitos confundem santidade com dureza consigo mesmo. Confundem arrependimento com autoacusação permanente. Jesus nunca ensinou seus discípulos a se destruírem para se tornarem melhores. Ele ensinou a se transformarem pela verdade, pela graça e pelo discernimento. A pressa em se livrar de tudo o que parece errado pode levar à repressão emocional, à negação de partes legítimas da própria história e à criação de uma fé frágil, sustentada por esforço humano, não por cura espiritual. O joio cedo demais arrancado pode ser, por exemplo, uma emoção que precisa ser compreendida antes de ser transformada. Pode ser uma reação que precisa ser iluminada antes de ser corrigida. Pode ser uma luta que precisa ser acolhida antes de ser vencida. Jesus não romantiza o joio, mas também não autoriza a violência interior. Ele ensina que o processo é tão importante quanto o resultado. Há também um perigo espiritual mais sutil aqui. Quando alguém tenta eliminar o joio com dureza, pode começar a desenvolver orgulho espiritual. Passa a se medir apenas pelo que conseguiu eliminar, não pelo amor que aprendeu a viver. Isso cria uma fé baseada em desempenho, não em relacionamento com Deus. Jesus mostra que o verdadeiro crescimento não acontece pela força, mas pela maturidade que permite distinguir sem destruir. Esse ensinamento traz descanso para muitos corações cansados. Se você já tentou mudar tantas coisas ao mesmo tempo e acabou se sentindo pior, frustrado ou espiritualmente exausto, Jesus está falando com você aqui. Ele não está dizendo para aceitar o joio como normal. Ele está dizendo para tratar o processo com sabedoria, porque o trigo também precisa de tempo para crescer. E quanto mais forte o trigo se torna, menos espaço o joio ocupa. Existe um ritmo espiritual que Jesus respeita. Ele sabe que transformação profunda não acontece por explosão, mas por amadurecimento. Ele sabe que certas raízes só podem ser removidas quando o coração está forte o suficiente para não perder partes boas junto. Por isso, ele ensina a esperar o tempo da colheita, quando tudo ficará claro. Neste ponto, permita que essa palavra traga alívio ao seu coração. Você não precisa se destruir para se transformar. Você não precisa se odiar para crescer espiritualmente. Jesus não trabalha com pressa violenta. Ele trabalha com verdade, luz e paciência. Ele cura enquanto revela. Ele fortalece enquanto separa. Se essa mensagem está tocando seu coração, curta o vídeo e escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa, como um compromisso espiritual que também encoraja outros que estão nesse mesmo processo. Eu escolho crescer com sabedoria. Ao escrever isso, você declara que não quer mais lutar contra si mesmo, mas caminhar com discernimento no processo de transformação. Agora, faça uma breve pausa interior. Onde você está, repita comigo com serenidade. Jesus, ensina-me a crescer sem me ferir e a permitir que tua verdade
transforme meu coração no tempo certo. O que vem a seguir revela algo ainda mais sutil. Jesus mostra que, muitas vezes, o joio não aparece como algo claramente mau. Ele pode se disfarçar de virtude, de zelo, de proteção e até de espiritualidade. E é sobre isso que ele fala a seguir. Quando o joio se disfarça de virtude, Jesus revela uma das realidades mais perigosas da vida espiritual. O joio nem sempre se apresenta como algo claramente errado. Muitas vezes ele se disfarça de virtude. Ele se apresenta como zelo, como prudência, como justiça, como proteção, como força. E é justamente por isso que se torna tão difícil de discernir. O joio mais perigoso não é o que parece mal. É o que parece bom, mas produz frutos que afastam do amor, da verdade e da liberdade interior. Existem atitudes que parecem corretas, mas nascem de motivações feridas. Controle disfarçado de cuidado, julgamento disfarçado de discernimento, orgulho disfarçado de firmeza, medo disfarçado de prudência, religiosidade disfarçada de espiritualidade. Jesus conhece profundamente o coração humano e sabe que o maior engano não está no erro visível, mas no erro que se justifica como virtude. Esse tipo de joio é especialmente difícil de identificar porque ele recebe aplauso externo. Pessoas elogiam, ambientes reforçam. A própria consciência aprende a justificar. O coração começa a acreditar que está agindo corretamente, quando, na verdade, está sendo governado por insegurança, necessidade de controle, desejo de superioridade ou medo de ser ferido novamente. Jesus mostra que o joio mais perigoso cresce protegido por boas intenções aparentes. Esse ensinamento é profundamente libertador e confrontador ao mesmo tempo. Libertador porque revela que nem tudo que parece espiritual realmente vem de Deus. Confrontador porque nos chama a olhar para as motivações, não apenas para as ações. Jesus sempre foi além do comportamento externo. Ele tocou o coração. Ele confrontou fariseus que tinham aparência de santidade, mas estavam cheios de dureza, orgulho e falta de misericórdia. O joio disfarçado de virtude também aparece quando alguém usa a fé para evitar vulnerabilidade. Usa regras para não lidar com emoções. Usa versículos para não encarar feridas. Usa linguagem espiritual para não assumir responsabilidade. Jesus não rejeita disciplina, nem verdade, nem correção. Ele rejeita tudo aquilo que é usado como máscara para não permitir que o amor transforme de verdade. Há também o joio do ressentimento que se apresenta como justiça. A mágoa que se veste de princípio. A distância que se justifica como proteção espiritual. Jesus revela que esse tipo de joio corrói o coração lentamente. Ele não gera paz, mesmo quando parece firme. Ele não gera liberdade, mesmo quando parece correto. Ele gera rigidez, afastamento e fechamento interior. Esse ponto da parábola nos chama a um nível mais profundo de honestidade espiritual. Não apenas perguntar se algo é certo, mas perguntar de onde isso vem dentro de mim. Qual é a raiz? Qual é a motivação? Qual é o fruto? Jesus ensinou que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Se algo parece bom, mas gera orgulho, dureza, divisão e falta de amor, é sinal de que pode haver joio disfarçado de trigo. Talvez você reconheça algumas dessas sementes em si mesmo. Não como acusação, mas como percepção. Jesus não revela isso para envergonhar, mas para libertar. Porque quando a motivação é iluminada, o coração ganha a chance de ser curado. Quando o joio é revelado, ele perde o poder de se esconder atrás da virtude. Esse entendimento prepara o coração para algo muito sensível, porque quando o joio cresce, ele não afeta apenas áreas ruins, ele também pode ferir áreas boas da alma. Partes do trigo podem ser sufocadas, enfraquecidas e machucadas. E é sobre isso que Jesus fala a seguir. O trigo ferido, áreas boas sufocadas por conflitos internos. Quando Jesus fala do joio crescendo junto com o trigo, ele revela algo que muitas vezes passa despercebido. O joio não cresce isolado, ele cresce entre o trigo.
Isso significa que quando áreas difíceis do coração não são tratadas com discernimento, elas não apenas permanecem, elas também afetam aquilo que é bom. Partes saudáveis da alma podem ser enfraquecidas, sufocadas e feridas por conflitos internos não resolvidos. Muitas pessoas não percebem que estão perdendo alegria, paz, leveza e sensibilidade espiritual, não porque abandonaram a fé, mas porque o joio está ocupando espaço emocional e espiritual. Mágoas guardadas vão tirando a capacidade de confiar. Medos não enfrentados vão roubando a coragem. Culpa não tratada vai enfraquecendo a identidade. Orgulho não reconhecido vai isolando o coração. Jesus revela que o trigo não desaparece de repente. Ele vai sendo sufocado aos poucos. O trigo ferido é aquela parte de você que ainda deseja amar, mas está cansada de se machucar. É a parte que ainda quer confiar, mas já foi decepcionada. É a parte que ainda quer crescer espiritualmente, mas se sente pesada, sem força, sem entusiasmo. Jesus mostra que isso não acontece porque o trigo é fraco, mas porque o joio está competindo por espaço, energia e atenção. Esse ensinamento traz muita clareza. Às vezes a pessoa acha que está espiritualmente fria, quando na verdade está emocionalmente sobrecarregada por coisas que não foram tratadas. O joio ocupa o terreno interior com pensamentos repetitivos, narrativas de medo, padrões de defesa e reações automáticas. O trigo, que precisa de espaço, luz e cuidado, vai ficando sem recursos para crescer. Jesus não acusa o trigo por estar ferido. Ele revela a causa para que haja cura. Ele mostra que a solução não é abandonar o campo, mas cuidar do campo. Não é desistir da fé, mas tratar as áreas que estão sufocando a fé. Muitas vezes o crescimento espiritual é bloqueado não por falta de desejo, mas por excesso de conflitos internos não resolvidos. O trigo ferido também se manifesta nos relacionamentos. A pessoa quer se conectar, mas reage com dureza. Quer proximidade, mas mantém distância. Quer paz, mas vive em alerta constante. Isso não significa falta de amor. Significa que há joio competindo com o trigo dentro do mesmo coração. Jesus mostra que esse conflito não deve ser ignorado, mas tratado com sabedoria. Esse ponto da parábola também revela a importância do cuidado interior. Assim como um agricultor observa seu campo, o ser humano precisa observar seu próprio coração. Jesus ensina que vigiar não é apenas evitar o mal externo, mas perceber o que está enfraquecendo o bem interno. O trigo precisa de espaço para crescer. Precisa de silêncio, oração, verdade, perdão, descanso e honestidade emocional. Talvez você esteja se reconhecendo aqui. Talvez sinta que algo bom dentro de você está mais fraco do que já foi. Menos leve, menos confiante, menos entusiasmado. Jesus não vê isso como fracasso. Ele vê como sinal de que algo precisa ser tratado no campo interior. O trigo ainda está lá. Ele não morreu. Ele só precisa de espaço para respirar. Esse entendimento nos prepara para algo essencial. Jesus mostra que o tempo é um aliado poderoso nesse processo, porque é com o tempo que os frutos aparecem. É com o tempo que a verdade se revela. É com o tempo que fica claro o que é joio e o que é trigo. E é sobre isso que ele fala a seguir. O tempo como instrumento de revelação espiritual. Jesus ensina algo profundamente contraintuitivo ao dizer para esperar até o tempo da colheita. Em um mundo que valoriza respostas rápidas, soluções imediatas e mudanças instantâneas, ele apresenta o tempo como instrumento espiritual. O tempo para Jesus não é apenas algo que passa, é algo que revela. Ele permite que os frutos apareçam. Ele deixa claro o que é trigo e o que é joio sem que seja necessário destruir o campo no processo. O tempo revela motivações. Com o passar das estações, aquilo que nasce de Deus produz frutos de paz, amor, humildade, verdade e liberdade. Aquilo que nasce do medo, do orgulho, da ferida ou do ego, começa a produzir frutos de divisão, rigidez, ansiedade e fechamento. Jesus mostra que não é preciso arrancar tudo às pressas.
Basta observar com honestidade o que está sendo produzido. Esse ensino traz muita sabedoria prática. Muitas vezes, tentamos decidir rapidamente o que é bom e o que é ruim dentro de nós, sem dar espaço para que a maturidade revele. Emoções intensas podem parecer joio, mas podem ser sinais de algo que precisa de cura. Desejos fortes podem parecer trigo, mas podem estar enraizados em carências. O tempo ajuda a separar aparência de essência. Jesus sabia que a pressa gera erros espirituais. Quando alguém tenta decidir tudo rapidamente, corre o risco de se confundir, se ferir e ferir outros. O tempo, quando vivido com Deus, se torna um professor silencioso. Ele mostra padrões, ele revela repetições, ele deixa claro o que traz vida e o que rouba vida. Ele ensina discernimento que não nasce da ansiedade, mas da observação consciente. Esse princípio é libertador para quem está em processo. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa entender tudo imediatamente. Jesus não exige clareza total no início do caminho. Ele convida a caminhar com ele, permitindo que a verdade se revele passo a passo. A colheita não acontece no dia da semeadura. Ela acontece depois de um processo. O tempo também protege o trigo. Ao não arrancar o joio cedo demais, o trigo ganha tempo para se fortalecer. Quanto mais forte o trigo, mais fácil fica identificar o joio. Quanto mais madura a fé, mais claro fica o que vem de Deus e o que vem de outras fontes. Jesus mostra que a maturidade espiritual é uma forma de proteção. Esse ensinamento também traz descanso para o coração ansioso. Você não precisa se desesperar porque ainda há mistura dentro de você. Isso não significa que você está falhando. Significa que você está em crescimento. O perigo não é a existência da mistura. O perigo é a ausência de consciência. Enquanto você está atento, orando, observando e buscando a verdade, o próprio processo vai revelar o que precisa ser separado. O tempo vivido com Deus não é tempo perdido. É tempo de discernimento. É tempo de fortalecimento interior. É tempo de amadurecimento. Jesus não chama seus discípulos a uma espiritualidade apressada. Ele chama a uma espiritualidade profunda. E profundidade exige tempo. Esse entendimento prepara o coração para um aspecto muito importante. Jesus não chama seus seguidores a julgar tudo e todos. Ele chama ao discernimento. E discernimento é diferente de julgamento. É sobre isso que ele fala a seguir. O papel do discernimento, não do julgamento. Jesus faz uma distinção essencial que muitas vezes é ignorada. Ele não chama seus discípulos a viver julgando tudo e todos. Ele chama a viver com discernimento. Julgamento é condenação apressada. Discernimento é percepção madura. Julgamento fecha. Discernimento ilumina. Julgamento separa pessoas. Discernimento separa verdades dentro do coração. Na parábola, os servos querem agir rapidamente para eliminar o joio. Jesus os freia. Não porque o joio seja bom, mas porque a forma de lidar com ele importa. Esse ensino revela que existe uma tentação espiritual de assumir o lugar que só pertence a Deus. A tentação de decidir o que é definitivamente bom ou definitivamente mal sem maturidade suficiente para ver todas as raízes envolvidas. Discernir exige humildade, exige reconhecer que nem sempre vemos tudo com clareza. Exige aceitar que nossas emoções, feridas e histórias pessoais influenciam a forma como interpretamos o que acontece dentro de nós e ao nosso redor. Jesus ensina que o discernimento verdadeiro nasce da proximidade com Deus, não da certeza arrogante. Esse princípio é extremamente importante na vida interior. Muitas pessoas se julgam com dureza, rotulam emoções, desejos e lutas como fracasso espiritual sem buscar entender de onde vem. Outras fazem o oposto. Justificam tudo e perdem a sensibilidade para o que precisa ser transformado. Jesus apresenta um caminho mais elevado: observar, orar, pedir luz, esperar frutos e então agir com sabedoria. O discernimento também se aplica aos outros.
A parábola não autoriza uma postura de caça ao joio nas pessoas. Jesus não chama seus seguidores a arrancar o que consideram errado nos outros. Ele chama a cuidar do próprio campo e a confiar que Deus age no tempo certo. Isso gera uma espiritualidade mais compassiva, menos acusadora e mais consciente. Jesus sabia que o julgamento apressado destrói mais do que constrói. Ele fere relacionamentos, cria divisões, gera medo, afasta pessoas da verdade. O discernimento, por outro lado, cria espaço para crescimento. Ele permite confrontar sem humilhar, corrigir sem destruir, ver o joio sem arrancar o trigo. Na vida interior, isso significa aprender a lidar com as próprias falhas com verdade e graça ao mesmo tempo. Não negar, não romantizar, mas também não se condenar. Jesus não usa a verdade para esmagar, ele usa a verdade para libertar. O discernimento revela o que precisa ser transformado e aponta o caminho, sem destruir a identidade. Esse ensino também protege contra um grande engano espiritual. A ideia de que eliminar o mal rapidamente é sinal de maturidade. Muitas vezes, é sinal de imaturidade. A maturidade sabe esperar, observar e agir no tempo certo. Jesus ensina que o coração amadurecido não reage impulsivamente. Ele responde com sabedoria. Talvez você esteja aprendendo isso na prática. Talvez já tenha tomado decisões precipitadas no passado e colhido consequências difíceis. Jesus não usa isso para te acusar. Ele usa para te ensinar. O discernimento cresce com o tempo, com a oração, com a prática e com a humildade de reconhecer que nem tudo é tão simples quanto parece. Esse entendimento nos prepara para o próximo ponto, porque chega um momento em que a verdade se torna clara, um tempo em que a colheita acontece, um tempo em que o que é trigo e o que é joio se revela com mais nitidez. E é sobre isso que Jesus fala a seguir. A colheita interior, quando a verdade se torna clara. Jesus ensina que chega um tempo em que aquilo que estava misturado começa a se revelar com mais clareza. A colheita, na parábola, não é apenas um evento futuro. Ela representa também momentos da vida em que a maturidade espiritual, as experiências, as escolhas e o caminhar com Deus tornam visível aquilo que antes parecia confuso. O tempo, somado à verdade, produz clareza. A colheita interior acontece quando a pessoa começa a perceber padrões, o que gera paz de verdade, o que sempre termina em peso, o que fortalece a fé, o que enfraquece o coração, o que aproxima de Deus, o que distancia. Jesus mostra que, com o amadurecimento, o coração passa a reconhecer os frutos antes mesmo de precisar de grandes crises para aprender. Essa clareza não nasce da pressa, ela nasce da convivência com a verdade. Quanto mais alguém caminha com Jesus, mais sensível se torna aos sinais interiores. A consciência se afina, a percepção espiritual se aprofunda. Aquilo que antes parecia normal começa a incomodar. Aquilo que antes parecia pequeno começa a revelar seu impacto. Aquilo que parecia bom, mas não produzia vida, começa a ser reconhecido como joio. A colheita interior também é um tempo de libertação, porque quando a verdade se torna clara, o coração não precisa mais lutar no escuro. Ele pode agir com mais segurança, pode soltar o que não gera vida, pode fortalecer o que é verdadeiro. Jesus não chama seus discípulos a viverem confusos para sempre. Ele chama a crescer até que o discernimento se torne natural. Esse processo não é automático. Ele exige disposição para ouvir a voz de Deus, para aceitar confrontos internos e para permitir que a luz revele áreas que antes estavam protegidas pela justificativa. A colheita interior acontece quando a pessoa para de se enganar e começa a se tratar com verdade e graça ao mesmo tempo. Há também um aspecto profundamente restaurador aqui. A colheita não é apenas separação, ela é também celebração do trigo. É o reconhecimento das áreas boas que cresceram apesar das lutas. É a confirmação de que a fé amadureceu. É a prova de que Deus esteve trabalhando mesmo quando a mistura ainda existia. Talvez você esteja entrando em uma fase da vida em que algumas coisas estão ficando mais claras. Relacionamentos, hábitos,
emoções, decisões. Aquilo que antes parecia confuso começa a se definir. Jesus está ensinando que isso é sinal de crescimento, não de fracasso. A colheita interior é parte do processo de amadurecimento espiritual. Esse momento também exige coragem, porque separar o que é joio do que é trigo significa deixar algumas coisas para trás, significa abrir mão de padrões antigos, significa dizer não para aquilo que sempre esteve presente, mas que já não combina com quem você está se tornando. Jesus honra esse tipo de decisão, porque ela nasce da verdade, não da pressão. A colheita interior não é um ato de violência contra si mesmo, é um ato de amor ao próprio coração. É permitir que Deus fortaleça o que é verdadeiro e transforme o que não é. É escolher viver com mais leveza, mais clareza e mais alinhamento com a identidade que Ele está formando. Esse entendimento nos leva ao último e mais importante convite da parábola. Jesus não revela tudo isso apenas para explicar um processo. Ele revela para chamar a um tipo específico de crescimento, um crescimento com paciência, consciência e confiança em Deus. E é sobre isso que ele fala no encerramento, o convite de Jesus para crescer com paciência e consciência. Jesus encerra essa parábola com um convite que não é de pressa, mas de maturidade. Ele não chama seus discípulos a viverem em guerra constante contra si mesmos. Ele chama a crescerem com paciência, consciência e confiança em Deus. O crescimento espiritual que Jesus propõe não é explosivo, é profundo. Não é violento, é transformador. Não é movido pelo medo do joio, mas pelo fortalecimento do trigo. Esse convite muda completamente a forma de viver a fé. Em vez de tentar eliminar tudo o que parece errado de uma só vez, Jesus ensina a fortalecer aquilo que é bom, até que ele se torne mais forte do que aquilo que precisa ser transformado. O foco deixa de ser apenas combater o mal e passa a ser nutrir o bem. Quanto mais o trigo cresce, menos espaço o joio encontra. Crescer com paciência não significa acomodação, significa sabedoria, significa entender que Deus trabalha no tempo certo, da forma certa, no ritmo certo. Significa confiar que a transformação verdadeira não acontece por pressão externa, mas por alinhamento interno. Jesus não exige que você esteja pronto agora. Ele convida você a estar disposto agora. Crescer com consciência significa viver atento ao que está acontecendo dentro de você. Observar emoções, perceber padrões, reconhecer motivações, não fugir da verdade, mas também não se condenar por ela. A consciência espiritual é uma forma de amor próprio santo. É cuidar do coração como um campo precioso, onde Deus está trabalhando. Crescer com confiança em Deus significa abrir mão da necessidade de controlar tudo. Significa confiar que Ele sabe separar, revelar e transformar no tempo certo. Significa permitir que a graça faça o que a força não consegue. Jesus nunca prometeu um coração sem lutas. Ele prometeu um coração que amadurece até saber lidar com elas. Talvez este vídeo tenha sido um espelho para você, um convite silencioso para olhar para dentro com mais honestidade e menos dureza, para reconhecer que existe trigo crescendo, mesmo que ainda haja joio presente, para confiar que Deus não está desistindo de você por causa da mistura. Ele está trabalhando exatamente nela. A verdadeira vitória espiritual não é eliminar todo o conflito, é aprender a crescer em meio a ele sem perder a fé, sem perder o amor e sem perder a consciência. É permitir que o trigo se torne tão forte que o joio já não governe o campo. É viver um processo real, humano e espiritual ao mesmo tempo. Se esta mensagem trouxe clareza, descanso ou reposicionamento ao seu coração, curta este vídeo como um gesto simples de apoio a esse conteúdo, compartilhe com alguém que também está vivendo esse processo interior e se inscreva no canal para continuar caminhando por reflexões que conectam as parábolas de Jesus à vida real. Aqui cada ensinamento é um convite ao crescimento com verdade, paciência e consciência, porque o Deus que semeou o trigo em você é fiel para fazê-lo crescer até dar fruto abundante, mesmo em meio às lutas do campo interior.